Ave Maria, dos seus andores, rogai por nós, os pecadores. Abençoai destas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas. Abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, cremos em vós, doce Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Santa Maria, rogai por nós. Ave Maria, cremos em vós, doce Maria, rogai por nós. Ouve as preces, murmúrios de luz que aos céus ascendem e o vento conduz. Conduz a vós, Santa Maria, rogai por nós. Convidamos agora o nosso irmão Fábio para nos trazer a lição da noite e mais uma vez agradecemos a ele pela colaboração. Obrigado, Fábio. Então, boa noite a todos. É muito gostoso vir aqui no portal para bater um papo com vocês. Eu gosto de palestra na forma de bate-papo mesmo, para a gente trocar informações, para trazer conceitos da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus para o nosso dia a dia. E vejam só, a gente está numa época de muita discussão inútil. Hoje está muito fácil eu criticar alguém, eu falar mal de alguém, eu criticar uma teoria, escondido atrás de uma câmera. Então as pessoas ficam empoderadas de atrás de uma câmera, atrás de um teclado, usar as palavras de um jeito não muito adequado, sem pelo menos educação, que dirá moralidade, que dirá de uma forma cristã. Então nosso bate-papo da noite é sobre as palavras e a conversação, a nossa conversação do dia a dia. Então a gente tem que parar primeiro para pensar da maravilha de Deus. Já viram no mundo animal, de uma forma geral, nos colocando como animais também, o quanto foi elaborado durante todo o processo de evolução o nosso aparelho fonador? Então é nariz associado à língua, associado à traqueia, associado a pulmão, associado à musculatura do abdômen, o diafragma, que nos faz emitir uma quantidade de sons incríveis, impossíveis para qualquer outro animal, criaturas de Deus. E mais maravilhoso ainda, que junto de tudo isso, o nosso cérebro físico também se desenvolveu, dando-nos condições de dar sentido àquelas palavras que a gente pronuncia. Então a gente passa a ver o quanto é importante
esse uso da palavra. Eu vou falar bastante da oralidade, da palavra falada, mas claro que tudo isso a gente pode aplicar nas conversações gerais e principalmente agora nas conversações eletrônicas, não é? Que a gente volta a falar, se esconde atrás de uma câmera, se esconde atrás de um teclado, põe a primeira e vai falando. E depois, muitas vezes, se o bom senso, se a consciência cristã está em nós, a gente acaba revendo e voltando atrás. Mas já dizem os antigos que se você pensa alguma coisa, você já errou. Se você pensa e fala, errou 2 vezes. Se você pensa, fala e escreve, registrou o seu erro. Você registrou o seu erro e todo mundo vai ter acesso a esse erro, não é? E refazer ou desfazer aquilo é um caminho muito, muito, muito longínquo, que sempre vai deixar marcas, não tem jeito. E quando a gente fala da oralidade, a gente tem que pensar em alguns elementos importantes. Por exemplo, a expressão, o jeito de se expressar. Por exemplo, a gente conversa com um técnico engenheiro, ele fala algumas coisas no jargão de engenheiro que muitas vezes a gente não consegue entender. O médico, muitas vezes a gente não consegue entender. Os regionalismos, muitas vezes a gente não consegue entender. Não é? Um nordestino vem falar do jeito coloquial dele, do dia a dia, às vezes a gente está por perto da conversa e não consegue entender. Assim como nós, araraquarenses, que viemos ao portal, né, ao portal da luz, também temos os nossos jargões, as nossas gírias, as nossas falas do dia a dia, que talvez o nordestino não conheça. Estão lembrados que eu acho que a última vez, ou a penúltima vez que eu vim, não me lembro se na última, na penúltima, faz tempo, né, Domingos? Faz tempo. A gente fez uma brincadeira de pense numa coisa. É isso, é você falar aquilo que o outro é capaz de entender. Por exemplo, naquele momento eu falei para vocês, pensem para mim numa mesa. Então vários pensaram em mesa. Uns a mesa era redonda, outros quadrada, outras de mármore, outras com um pé de vidro, ou pé de madeira, outro pé de metal. Aí teve uma hora que eu perguntei, pensem para mim num pododáctilo. Lembram que é um pododáctilo? Muita gente pensou que era um dinossauro. Não, pododáctilo era o dedo do pé. Podos, pé, dáctilos, dedo. Daí vem a datilografia, não é? Então, eu falo para vocês num jargão, num jeito de falar que as pessoas entendam. Então, isso é muito importante a gente aprender a modular a nossa fala nesse sentido. Um outro fator muito importante é o jeito de falar. Já pensaram se eu chegasse assim para minha filha pequenininha? Vem aqui que o pai te ama! Como a gente sente no jeito de expressar? Estou expressando amor. Estou falando que eu amo. Oi, querida, vem aqui, vem dar um beijo no pai. O papai te ama muito. Falei praticamente a mesma coisa. Faz diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença. O jeito de a gente se expressar. E a própria voz, não é? A voz muito alta assusta, apavora. A voz muito baixa pode trazer constrangimento, porque o outro não escuta direito. A voz muito baixa pode trazer constrangimento, porque às vezes o outro não entende direito, ainda mais com máscara. Vocês perceberam que vocês ficaram mais surdos de máscara? Eu fiquei mais surdo por causa da máscara. E pior, se eu tiver de óculos e o outro de máscara, já era, eu sou 50% surdo, porque, sem perceber, nós lemos o lábio do próximo. Então, a leitura labial nos ajuda muito na compreensão e entender aquilo que ele está falando. Então, a voz também é muito importante nesse processo, de a gente se expressar de uma forma boa. Vejam que até agora eu falei de efeitos materiais, não é? De convivência social. O tom da voz, o jeito de se expressar, o uso correto das palavras. Mas tudo isso deve e tem que ser estendido para a nossa vida, de uma forma geral. Como eu estava conversando aqui no começo, não é ser espírita ou cristão só dentro de um templo. É ser espírita ou cristão, não importa a sua religiosidade, na vida. Porque a lei máxima, em qualquer uma das religiões, se a gente for peneirar exatamente aquilo, é lei de caridade, é lei de amor.
é fazer para o próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Então isso é um fator muito, muito importante. E vejam só a importância da palavra, a importância dessa possibilidade que nós tivemos de desenvolver um cérebro, de registrar os códigos, de dar sentido às coisas, não é? Porque muitos filósofos passaram seus conhecimentos pela palavra, pela oralidade. Jesus, tem esse relato de Jesus escrevendo uma vez, no chão, quando iam fazer a lapidação da senhora, iam apedrejá-la. Um dos únicos relatos de Jesus escrevendo. Mas chegou na oralidade, passando de discípulo para discípulo, de apóstolo para os discípulos, que chegou hoje, há mais de 2000 anos. Então vejam só, a palavra acaba sendo muito, muito, muito importante nesse sentido. Não fiz a brincadeira da mesa e do pododáctilo, mas vou fazer uma outra para a gente pensar um pouquinho agora. Vamos atiçar a nossa imaginação. Imaginem que a gente está subindo uma montanha. Uma montanha bem íngreme, bem difícil de subir. Mas ali atrás daquela montanha tem um vale maravilhoso, com a relva verdinha, ainda é manhã, ainda tem um pouco do sereno da noite. E nesse vale tem flores de todas as cores, flores amarelas, laranjas, azuis, flores vermelhas. E naquele meio todo florido vem um aroma, um perfume de jasmim, que encanta, que nos acalma, que nos traz paz. E lá no fundo mesmo do vale, você consegue perceber o ruído de um riacho, em forma de um chuá que nos acalma, que nos tranquiliza, que nos traz paz. Vocês conseguiram imaginar o vale? É capaz que alguns de nós sentiram até o cheiro de jasmim. O que a gente fez com as palavras nesse momento? Uma criação mental. A gente fez uma criação mental. E lendo várias obras de André Luiz, ali nos mostra o quanto o ectoplasma, essa energia semimaterial, essa matéria semi-energética, é moldável ao pensamento. E quando eu emito uma palavra, eu estou projetando em vocês, do cérebro de vocês, na mente de vocês, no nosso espírito, essa criação mental. E olha só, a gente é extremamente responsável pela criação mental que a gente produz no próximo. Falei de um vale bonito, que eu imaginei o meu também. Provavelmente cada um de nós imaginou um vale diferente, não é? Mas o quanto disso também não é real para coisas negativas. Falávamos ainda há pouco de discussões inúteis. O quanto a gente gera discussões inúteis. O quanto palavras sensuais envolvem jovens e até adultos. O quanto palavras de irritação nos pega, nos perturba, nos tira do eixo. O tempo todo, praticamente. O tempo todo, praticamente. E essa criação pode gerar uma cadeia. Estou indo no banco, Eduardo. Estou de bicicleta, Eduardo. Vem um cachorro de alguém que não sabe cuidar do cachorro, solta, o cachorro pega a minha perna. Já fiquei irritado. Certo? Fiquei irritado. Já não gosto de andar de bicicleta. O dia que resolvo andar de bicicleta, o cachorro me pega. Sol quente, estou indo no banco. Chega no banco, aquela fila gigantesca. Dobrando a esquina, porque por causa do distanciamento, um braço e um passo, né, a gente fica mais para trás. É sol quente. Já estou pilhado. O cliente da minha frente entra numa discussão com o bancário. Brigou o bancário, ficou enfesado com tudo aquilo que foi dito também. Já estou nervoso também. Eu falo uma coisa, o bancário, pá! Eu saio dali mais nervoso do que estava, vou embora a pé, até esqueci que a bicicleta estava lá, perdi o rumo. Chego em casa, desconto na esposa, que desconta na filha, que vai para a escola, que desconta nos amiguinhos, que acaba com o sossego da professora. Olha só,
Talvez, se algum desses quebrasse essa sequência vibracional, que com certeza a palavra envolveu todo o processo, provavelmente eu xinguei o cachorro, certo? O cidadão que estava na minha frente no banco desabafou, xingou o moço que trabalha no banco, que ficou tão nervoso que me xingou de volta. Aqui juntou o cachorro com o cara do banco, eu cheguei em casa, descarreguei. Porque a gente tem esse mau hábito também. Qual o mau hábito? De no centro a gente é bonzinho, né? A gente sorri para todo mundo, cumprimenta todo mundo, e em casa a gente se faz como é. A gente tem que fazer como é em todo lugar. Não que a gente tem que ficar brigando no centro. Muito pelo contrário. A gente tem que levar Jesus para onde quer que a gente vá. Em casa também, não é? Então, é se controlar, é trazer esses exercícios de conduta social, o verniz social, fazer ele sedimentar em nosso coração, começando dentro de casa, que é o maior laboratório de trabalho pessoal que a gente tem. Então, a gente pode criar coisas boas ou coisas ruins com a nossa fala. E o que é mais importante em tudo isso, somos muito responsáveis pela criação mental que a gente promoveu no nosso próximo, no nosso irmão. A nossa criação mental pode salvá-lo, pode ajudá-lo, que é a conversa fraterna que as casas espíritas fazem. É um bate-papo, não é? Para tentar desanuviar aquela mente preocupada, ansiosa, nervosa, cansada. Mas a nossa fala pode também fazer uma série de projeções ruins, que pode estimular um suicídio. Pode, não pode? Se você não tem cabeça organizada, se você não tem uma leitura bem feita e lê alguns filósofos, ele pode te levar ao suicídio. Mas se você estuda, você se prepara, você se orienta, você se organiza, você pode ler qualquer coisa. Até no livro mais proibido da Terra, com a sua visão cristianizada, você consegue aprender alguma coisa. Mas a gente pode criar situações difíceis, de suicídio, de maldade, de sensualidade, não é? De desacato e assim por diante. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com essa responsabilidade. Se de uma fala nossa, um irmão mais desorientado vem a se suicidar, obviamente que a culpa maior foi dele. Ele tomou a decisão. Obviamente que pode ter espíritos obsessores envolvidos, que também estimularam aquilo. Mas obviamente que a gente, que em vez de quebrar aquele ciclo, aquele jeito de pensar, de uma forma negativa, altamente materialista, a gente também é corresponsável por aquilo. A gente, em algum momento, vai ter que responder por ter desorientado alguém. Não é? E isso, gente, de coisas simples às coisas grandes. Quem trabalha com pessoas, alguns de nós trabalham sozinho, mas vários de nós trabalhamos com pessoas. Tem que tomar muito esse cuidado, porque da nossa fala, a gente vai criar ou destruir. Criar ou destruir. Se estamos com Jesus, seremos co-criadores do Pai na terra. Então, olha só a responsabilidade que cada um de nós tem com a nossa fala. E, obviamente, todo esse nosso raciocínio está saindo de 6 livros, principalmente. A sequência de livros ali do Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e Pão Nosso, de Emmanuel, André Luiz em Conduta Espírita e a Agenda Cristã. E olha só, esse nosso mau hábito de falar geram vícios, que são vícios morais, que o seu fundo está no orgulho e no egoísmo, sim, como a maioria de todos os vícios que a gente tem, mas que a gente acaba se expressando na nossa fala. Vou enumerá-los primeiro, e depois a gente fala cada um deles. Queixas, palavrões, críticas, maledicência,
calúnia, pseudo-sábios, os senhores da verdade. Tudo isso acaba virando vícios de linguagem moral, vícios da nossa linguagem moral. Já pararam para pensar na queixa? O quanto a gente reclama o tempo todo? Me coloco no meio dos reclamões. Então, a cada momento, a gente tem que parar e analisar. Por que eu estou reclamando? Porque está chovendo demais? Olha que absurdo, quando a gente reclama da chuva, a gente está reclamando de quem? De Deus. Não é? Se a gente é jovem, o cabelo escuro não está legal, eu faço um platinado, que é a moda do ambiente, do momento. Né, Sionésio? A Sionésio está platinado. Se você é platinado pela idade, não, estou muito platinado, vou fazer um pretinho básico ali. A gente não está feliz com o nosso corpo, a gente não está feliz com o nosso trabalho, a gente não está feliz com o clima. E olha só que gasto de energia são as queixas. Às vezes a gente fica 20 anos de casado queixando de uma coisa só. O copo que não é lavado, por exemplo. Pessoal, todo mundo toma água e deixa o copo na pia. Vai tomar outra água, o que faz? Lava aquele que eu usei? Não. Pega outro. Vocês não têm isso em casa, né? Acho que sou só eu. Não tem isso em casa, sou só eu. E a gente vai reclamando do copo sujo, do copo sujo, do copo sujo. 20 anos queixando que alguém não lava o copo. É muito mais prático você lavar o copo. No momento adequado, conversa. Pessoal, vamos colaborar, cada um lava o seu copo. Do que ficar 5, 20 anos queixando disso. E muitas vezes, essas queixas, a gente fala que é o falso sofrimento, porque a gente quer confete. Então, quando eu chego ali, assim, estou com dor nas costas, coitadinho, a gente vai recebendo um tipo de confete que aguça, faz bem para o nosso ego. Por outro lado, a gente vai ficando chato. O cara só reclama. Mais chato. Olha lá, o Fábio tá vindo no mesmo quarteirão aqui. Deixa eu atravessar e ir por outro lado. A gente vai ficando chato. Ninguém quer ficar perto de quem só reclama. E é gasto de energia à toa. O próximo vício de conversa, da fala moral, é o uso de palavrões. Eu lido com adolescentes. O trabalho é envolvido com adolescentes e a gente vê o quanto o palavrão está natural na vida da criançada. Isso é ruim, quando é natural. Sai o palavrão sem se pensar naquele significado, no efeito que aquilo faz, no quanto aquilo choca. Tem os jargões de grupo, né? Aquela conversa especial de grupo é uma coisa, mas o pessoal está palavreando, colocando palavrão demais em tudo, que com certeza, como um vício, entra no dia a dia, na fala dele. Esse garoto, essa menina, quando for fazer uma entrevista de emprego, bobeia, solta um palavrão no meio da fala correta. E aí? Não é? E aí? Por quê? Está no dia a dia. Ficou normal. E o que é mais triste, falo para vocês que lidam com criança e adolescente, e o que é mais triste, se a criança chega na escola falando palavrão, a projeção que eu faço é que na casa dela é normal, não é? É normal. E não é normal. Isso é o chocante, não é? Choca quando alguém fala um palavrão perto da gente. Daqueles mais cabeludos, então, a gente fica mais abismado ainda. Quando a criança é menor ainda, fica mais abismado ainda, não é? E o que a gente não vê que por trás de tudo isso pode ter associações também. Já viram várias vezes em várias palestras a lei da sintonia, não é? A gente atrai quem para perto da gente? Aqueles que pensam e que têm um linguajar igual ao nosso. Se tem um grupo ali falando um monte de besteira, um monte de palavrão, e você não tem o hábito, você fica confortável no meio deles? E se estamos nós aqui conversando, uma conversa produtiva, falando de Jesus, falando de evangelho, falando de espiritismo, falando de futebol de um jeito gostoso e saudável, sem soltar um palavrão, por exemplo, aqueles que falam palavrão se sentem confortáveis perto da gente? Não. Se é assim para os encarnados, é muito mais para os desencarnados, que a gente atrai pelo pensamento.
Né? A gente põe uma tela mental aqui, vibracional, que o pessoal sente cheiro de longe, não é? Que nem carniça. Crítica. A crítica espelha a inveja. A crítica espelha a inveja. Não falamos das criações mentais? Obviamente que eu estou falando daquela crítica, não é aquela que eu chamo, vamos conversar, vamos pensar num projeto diferente. A crítica no sentido de orientação é uma coisa, mas não é dessa que eu estou falando. É daquelas pessoas que só criticavam, que só criticam. Eu lembro de meu pai sempre ficando bravo, que ele era marceneiro, às vezes ia fazer um quadro, uma coisa, a hora que ia fixar o quadro, ficava 5, 6, dando palpite no quadro e criticando, está torto para lá, torto para cá, torto para lá e torto para cá, mas nenhum ia lá e segurava o quadro para fazer a fixação do jeito mais adequado. A crítica é essa. Você não se põe a fazer. Você não se coloca para ajudar. Você destrói. Vamos voltar no vale. Construímos um vale muito bonito. Não construímos? Alguém que tem criança, ou já teve criança, que já estão mais adultos, quando a criança está começando a desenhar, veio aquele rabisco e mostrou para você, olha pai, que legal, desenhei o sol, desenhei o vale. Esse é o momento que você pode formar um artista, ou destruir para sempre a vontade dele desenhar, não é? Essa crítica ácida, de repente a criança nunca mais vai querer um lápis de cor. Sim, mostra que é bonito, fala que entendeu. Entenda você que cada pessoa, cada criança está numa fase de desenvolvimento, seja mental ou seja espiritual. Ou seja, espiritual. Então, controlar essa nossa crítica. Maledicência, a fofoca. Ai, como é bom ouvir uma fofoca, não é gostoso? Não é gostoso? É gostoso, estou brincando, mas é gostoso. Onde surgem os problemas no trabalho? No cafezinho. Porque ali rolam as fofocas no cafezinho, não é? E fala-se mal daqui e de lá, e está com aquele amigo, mas voltou para lá, está falando mal daquele, na fofoca, o prazer de falar do outro. É um vício. É um vício ruim de linguagem. Os famosos gostam. Alguns deles, pelo menos, né? Eles falam que não quer, mas sai na revista e fica famoso. Mas, dependendo do nível disso, nem ali é importante, nem ali é bom. A Lady Di morreu por quê? Por causa de um fotógrafo fofoqueiro que correu atrás dela. Isso na teoria real, né? A gente não sabe o que está por trás de tudo isso. Mas, enfim, quanto mal não se faz da fofoca? E quando não tem a quentinha boa para contar? Qual o risco que a gente corre? Um outro vício, que é pior que a fofoca, que é pior que a maledicência, é a calúnia. Se eu não tenho nada que aconteceu, e para criticar e para fofocar, vou inventar. Gente, o que está acontecendo nos Facebooks, nos Instagrams, nos Twitter da vida nessas épocas de eleição? O que é a politização de tudo? Se não a fofoca, se não a maledicência, se não a calúnia para enganar as pessoas. Não é isso? Com certeza. Pensem em uma coisa, nós pensamos uma coisa, sempre que a gente for pensar em falar alguma coisa, a fofoca ou a calúnia, ou qualquer coisa que a gente pense em falar mal de alguma pessoa, imagine você no edifício mais alto de Araraquara, talvez aquele perto do Savenhago, lá da 36, deve ser um dos mais altos de Araraquara agora, passa perto do riozinho das Cruzes, Ribeirão das Cruzes. Você sobe lá em cima, pega um travesseiro de pena, abre o travesseiro de pena e solta lá de cima o travesseiro de pena. Ó, perto do vale do rio ainda, né? Vai pena, chega pena até aqui no Imperador. Vai pena do Savenhago ao outro Savenhago. Vai pena do Imperador da Vila Xavier até o Washington Luiz. Aí me arrependi do travesseiro de pena que eu soltei. Vou recolher as penas todas de volta. A gente consegue recolher pena? Dá pena.
vou recolher uma outra pena, talvez eu consiga meio travesseiro de pena. E as outras penas? As outras penas estão por aí, destruindo a vida das pessoas, ou destruindo a vida de uma pessoa. O que é o tal do risco Brasil que se fala aí muitas vezes? Uma projeção da possibilidade de uma quebra de não sei o quê, não é? Não é nem fato real, mas pode destruir um país. Assim como a gente pode destruir e destrói, com a nossa calúnia, com a nossa fofoca, a vida de algumas pessoas. Dá para reparar? Talvez não. Não estava no contexto, mas eu lembrei de uma outra história. Isso é um livrinho do Wallace Leal Rodrigues, que é a tábua de pregos. Que cada vez que a criança fazia uma arte, o pai chegava na tábua, pregava um preguinho. Pregava um preguinho e dava uma orientação para a criança. Um dia ela começou a perceber os erros que tinha feito e o pai combinou, então vamos fazer o contrário agora. Cada vez que você fizer uma boa ação, eu vou tirar um preguinho. E foi. Saído todos os preguinhos, o pai chamou a criança e falou, olha sua tábua, não tem mais pregos, mas as marcas que você provocou estarão ali para sempre. Não é? Para sempre. Se for uma tábua mais grossa, até para dar para lixar. Não é? Mas aquela madeira não é mais a mesma. Mesma coisa do travesseiro de penas. A gente nunca vai conseguir recuperar todas as penas. Nunca. E a bondade divina é tão excelente na nossa vida, que se a gente é um dos fofoqueiros, um dos maledicentes, né? Daqui uns 20 anos, você se reencontra com aquela pessoa. Aí você, puxa vida, não é? Fui responsável pela sua derrota, ou não, e hoje estou na sua mão, ou não importa, não é? Não importa, mas se a gente começa a despertar nossa consciência, a gente começa a sofrer e não precisaria sofrer. E daí como lição, principalmente da fofoca e da calúnia, né? Da maledicência e da calúnia. São as peneiras de Sócrates, os crivos de Sócrates. Então, chegou um discípulo para Sócrates e falou, mestre, eu tenho uma quentinha para contar para o senhor. O senhor quer ouvir? Sócrates pensou, não deve ser coisa boa, né? Bom, eu vou passar por 3 crivos, por 3 peneiras. A primeira peneira eu vou perguntar para você, se passar nas 3, você me conta. Se não passar, deixa para lá. A primeira coisa que eu quero te perguntar, isso que você vai me contar é verdade? O discípulo, o andante, falou, não, mestre, eu acho que não é verdade, não. Tá bom, Sócrates pensou, não é verdade, mas de repente pode ser bom, né? Isso vai me contar é bom? Ah, bom que não é, mestre, bom que não é. Bom, pode não ser verdade, pode não ser bom, mas para aprendizado pode ser útil. Isso vai me contar é útil? Ah, mestre, é nada útil. Então não precisa me contar. Então isso são coisas que a gente tem que pôr na nossa vida. Na hora de escutar a fofoca? Também. Mas é mais na hora de contar as coisas. Isso que eu vou falar é verdade? Isso que eu vou falar é bom? Isso que eu vou falar é útil? Se não passar nas 3 peneiras de Sócrates, zito, quietinho, não conto, não é? Então faz os 2 caminhos da recomendação de Sócrates. Quem conta isso é o irmão X, não é? Os 2 sentidos. A gente passa a ser o inquisidor, né? É comum quando a gente vira espírita, no começo que a gente fica super empolgado, a gente vira o inquisidor. Então está todo mundo errado e a gente não, mas a gente não admitindo que a gente não está parando para ouvir, a gente está errado também, não é? Uma das maravilhas da doutrina espírita é ir forjando em nós, é ir lapidando em nós o bom senso. É forjar em cada um de nós o bom senso.
tempos de pseudo-sábios, de senhores da verdade, não é? Que é um reflexo do orgulho. Do orgulho. Não para refletir, não para analisar, não para pensar. A gente pensar em tomar cuidado com 3 tipos de pessoas para a gente estar no meio delas. Que são aquelas que não sabem e não perguntam, que é ruim. Não saber e não perguntar. Se a gente não sabe, tem que perguntar para aprender. O segundo tipo, aquelas que sabem e não ensinam, também é preocupante. Eu sei e guardo só para mim, eu não compartilho, eu não ensino. E é o que cai no nosso caso aqui. Aquela que não sabe e fala. Não é? Não sabe e fala. O que faz a gente fazer isso? O orgulho, não é? É falar o que a gente não sabe, é pregar o que a gente não estudou. É o achismo. É teorizar sem pesquisar, sem estudar, sem analisar. Não é isso que a gente vive atualmente? Em todos os campos? Desde o futebol de botão até a política mais alta do mundo, não é do país não, do mundo. E conversas improdutivas, não é? Volto a falar, a gente pode falar de tudo. A gente pode falar de tudo. A gente pode ter conversações saudáveis de tudo. O parmeirense pode conversar com o corintiano. A gente pode ressaltar as coisas boas do Palmeiras, os jogadores bons do Palmeiras, os jogadores bons do Corinthians. E assim por diante. Mas é assim que a gente faz? Não. Falei do futebol. E se for para o campo da política partidária? A gente está comentando aqui agora de pouco, né? Política é uma arte da filosofia. A política é a habilidade de a gente conversar, analisar, discutir, chegar a bons conceitos a partir de várias ideias. O que não acontece. Na verdade, o pessoal não para pensar. E eu sempre volto para falar. Quando eu falo pessoal, vamos colocar no meio do pessoal. Às vezes a gente está no meio do pessoal. Não é? Quando a gente ouve tudo isso, de pôr a gente como o agente que está provocando alguma coisa que talvez não seja boa. Isso que vai nos mudar. Em meio de tudo isso, o que fazer? O que fazer? No meio da queixa, no meio dos palavrões, das críticas, da maledicência, da calúnia. Qual é a conduta espírita? Qual é a conduta cristã nesses momentos? Equilíbrio. Vai falar que quando fala mal do Palmeiras você não fica nervoso? Irritado? Você não, mas tem quem fica, não fica? Chega até a brigar. A gente toma partida, a gente fica desequilibrado. Desequilibrado. Quando a gente ouve que seja algum religioso de alguma outra linha de pensamento, falando mal da reencarnação, você fica desequilibrado, não fica? Eu fico. A gente fica. E não era o momento de ficar desequilibrado, muito pelo contrário. É analisar, perceber, de repente, daquela fala que nos cutucou, nos faz observar e prestar atenção em alguns outros campos daquela teoria que a gente não tinha parado para pensar ainda. Nos tira da nossa zona de conforto para estudar mais, para saber mais, para conceituar melhor tudo isso. Então, manter-se equilibrado. Ser prudente. Se está num meio que você sabe que as conversas são agressivas, estão nos tocando de um jeito não muito bom, ser prudente nas suas falas. Por que jogar mais pólvora na fogueira? Ser prudente, contornar a situação, partir para outros caminhos, mudar o rumo do assunto. Onde houver um cristão, que ali se faça a sua luz, se mostre a sua luz. Se está no meio de uma roda, de uma conversa desagradável, sutilmente, vagarosamente, ou às vezes até abruptamente, muda o enredo da conversa. Uma coisa que a gente pode fazer. Dar o exemplo e não só da fala. Isso a gente vem para a crítica, não é? Dar o exemplo e não só a fala. Clássico, hoje a gente fala, trim, o telefone tocou, hoje eu não sei mais telefone, né? Cada um tem o seu, você não atende, porque já tem identificador de chamada. Mas o interfone ainda funciona em casa, né?
Toca lá a campainha, você acabou de dar uma lição fantástica para o seu filho e para a sua filha sobre o não mentir. Aí toca o telefone, o interfone, né? Ô pai, a fulano de tal, fala que o pai não está hoje. Você ensinou o não mentir, mas você não praticou o não mentir, não é? Então, quando a gente tiver uma crítica, eu volto a falar, às vezes é importante a crítica, às vezes é importante a discussão. Precisa para o mundo crescer, para a gente evoluir na parte intelectual, precisa, só que com os devidos respeitos. Mas antes de oferecer a crítica para aquele que vai pregar o quadro na parede, ofereça os seus braços para ajudá-lo a pregar o quadro na parede. Antes de criticar profundamente o desenho, o rabisco da sua filha, fica junto dele, vai orientando, fica perto, mostra caminhos, mostra possibilidades. Hoje não tem vídeo de tudo, mostra um vídeo que a criança possa aprender a desenhar, a estimular aquela atitude. É coisas que a gente pode fazer. Prestar atenção em nossas conversações. Que às vezes a gente engata a primeira, vai conversando, eles não estão prestando atenção se a conversa é útil ou não. A gente está perdendo tempo. Às vezes até uma conversa gostosa, mas está perdendo tempo, não é? Presta atenção nas conversações, isso aí é um caminho muito bom. Orar. O prestar atenção nas nossas conversações está dentro do vigiai. Vigie o que você fala. Obviamente, quando eu estou falando de palavra, gente, isso aí é muito mais profundo do que só o falar. Não é? Porque quando a gente fala, a gente está projetando o que a gente é. Então a fala, a oralidade, nos ajuda até a nos conhecer. Veja só, a gente começa a conhecer melhor as pessoas no momento que elas começam a conversar com a gente. Você vê aquela pessoa lá, faz uma imagem bonita dela, fantástico, cara bacana, né? Tem uma fisionomia simpática, mas vai conversar, você percebe que falta conteúdo, falta conhecimento, falta aprendizado, falta assunto. Então, a fala nos mostra quem a gente é. Então, prestar atenção na nossa conversa. Vigiai. E o segundo passo? Orar. Às vezes está numa situação de uma discussão terrível, vai visitar um amigo, começa uma discussão entre o marido e a mulher, você não tem que falar nada. O dito popular já fala, em briga de marido e mulher, quem é de fora não põe a colher, pelo menos não naquela hora. Certo? O que você vai fazer ali? Silencia e ora. Porque cada vez que a gente se põe em oração, a espiritualidade vem e nos ajuda, nos ampara. E se a fala é um reflexo de nós espíritos, a fala revela os nossos pensamentos. Aqueles que estudam psicologia, um dos pensadores da filosofia é o Freud. Que o Freud, uma das técnicas do Freud é a livre associação. A pessoa fala, parece que às vezes não está falando de nada, mas tudo é uma projeção do que ela é, espírito. A pessoa treinada, ela consegue captar e perceber nuances do que pode ser melhorado pela pessoa. Mas a gente também, como espíritos que estamos dispostos a melhorar, a gente pode prestar atenção na nossa fala, não é? Não era Agostinho que falava antes de dormir? Ele passava o dia dele todo como foi. Falas e atitudes. E se propunha, hoje fracassei nisso. Amanhã eu vou tentar melhorar nisso que eu fracassei. Mas eu venci nisso. Amanhã eu vou fortalecer ainda mais isso, para fixar em mim. Então isso é o que a gente tem que fazer o tempo todo. Uma autoanálise de si. Perceber o que você está conversando, perceber o que você está falando. Porque do outro é fácil. O difícil é de nós mesmos. Então, a palavra tem que ter ação. Dar exemplos. O esforço constante para a modificação. Que esse é o grande princípio de nós espíritas, não é? Você trabalhar na sua modificação. E volto a falar. Não nos cabe questionar
ou julgar, ou tentar descobrir qual o momento de desenvolvimento espiritual de cada um de nós, porque a gente não sabe. Malemar a gente consegue perceber o nosso. Mas a gente tem que trabalhar na percepção de quem? Do nosso. Percebendo-se, aí você consegue a sua mudança. E mudando-se, você promove modificação em todos que estão à sua volta. Para a gente encerrar, eu pus na íntegra duas falas do André Luiz aqui. Ó. Em toda parte, a palavra é o índice de nossa posição evolutiva. É necessário aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. De novo, em toda parte, a palavra é o índice, é o frontispício, é o que nos mostra da nossa posição evolutiva. É necessário aprimorá-la, iluminá-la, enobrecê-la. Veja que quando André Luiz coloca isso daqui, está falando que a palavra é a projeção de você. De você o quê? Espírito. Então está mostrando que a gente tem que fazer o quê? Enobrecer só a palavra? Não, a palavra é o reflexo do que você é. Iluminar a palavra? Não, iluminar-se. Enobrecer a palavra? Se você se iluminar, você vai no caminho certo do uso das palavras. E para terminar mesmo, André Luiz, dominará sempre as palavras que não disse. Entretanto, se subordinará àquelas que pronuncie. Lembra do dito popular? Quem pensa erra uma vez. Quem pensa e fala, erra duas vezes. Quem pensa, fala, escreve, sobe no prédio, solta o travesseiro de pena, erra infinitas vezes. Para cada pessoa que aquela criação mental ruim chegar, a gente é responsável pela criação mental que ela criou. Então, que nós possamos, primeira palestra do ano, às sextas-feiras, que a gente possa aproveitar esses momentos de reflexão. E lembrando que quando alguém sobe aqui para bater um papo, normalmente está fazendo primeiro para si próprio. Já viram um perfume caro? Uma essência, um óleo essencial? Ou um perfume caro, mesmo um Chanel número 5, number 5, né? Um Chanel número 5. O cheiro é mais forte onde? O aroma é mais forte onde? No vidro. Você passa no corpo e você passa a espargir isso daí. Não é? Então a modificação tem que ser mais forte onde? Em nós mesmos. Para que o nosso aroma de vontade de crescer, de vontade de modificar, se espalhe. E nesse momento que se espalhe em nossas palavras. Sejam elas as verbalizadas e sejam elas as escritas. Que nós possamos então voltar para os nossos lares com essa reflexão essa noite. Agradeço por ser a primeira do ano, não é? Então que nossas palavras sejam boas, sejam motivadoras, sejam criadoras, que com nossas palavras a gente possa de fato ser co-criador de nós mesmos junto com Deus, de nós mesmos espíritos e daqueles outros espíritos que convivem com a gente. Uma boa noite a todos, muito obrigado, um excelente final de semana e um maravilhoso retorno para os seus lares. Muito obrigado.